uma ferramenta de elevação dos nossos padrões de pensamentos, é um estilo de vida, é um modo de viver que pode ser totalmente diferente daquilo que você tem vivido. Oi, Dê, que saudade. É uma maneira nova de construir uma realidade diferente quando a gente usa essa terapia para a gente, quando a gente pratica, quando a gente recebe. Hoje vocês vão então entrar em contato com essa energia, não sei se vocês já conhecem, se já receberam, através de uma experiência de Reiki, que é chamada de experiência do Holy Fire Reiki, que é um sistema. O Reiki, ele tem várias vertentes, então ele foi desenvolvido por um mestre chamado Mikao Sui, no Japão, em 1922, e isso foi se difundindo com a prática. Cada mestre, cada pessoa que foi praticando, foi desenvolvendo cada vez mais a energia e o sistema, e foram criando diferentes sistemas. Hoje, vocês vão receber aqui um tratamento com uma energia que é chamada de energia do Holy Fire Reiki, que é uma energia que foi trazida à tona para a gente pelo mestre chamado William Lee Rand, que é o meu mestre, e é a filosofia, é o sistema que eu tenho usado no meu dia a dia. Eu uso o Reiki Arco-Íris também, mas ensino mesmo o Holy Fire Reiki. Então é um prazer imenso ter vocês aqui. Eu queria dizer que só por hoje sou grata pela presença de todos aqui. Uma véspera de Natal, estou vendo um monte de aluno querido aqui. E sei que todo mundo na correria para arrumar tudo aí, mas estou muito, muito feliz mesmo de poder passar adiante aquilo que eu conheço para que vocês também tenham a vida transformadas. Esse ano, apesar dos desafios, eu posso chamar que foi um ano de sonho realizado. Quase todos que eu sonhei, eu realizei. Muitos, 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 muitos. Então, eu poderia chamar desse ano de ano materializador. Foi o meu ano. E eu queria passar um pouquinho disso para vocês. O que aconteceu dentro de mim que eu consegui materializar tanta coisa? O que mudou? Qual a chave que mudou? Qual a ferramenta que eu usei e venho usando há anos? Eu poderia dizer que, na verdade, esse ano é chamado de a colheita do que eu venho semeando, plantando há muitos anos. E às vezes os nossos sonhos eles demoram para se materializar, a gente não entende porque cada um vai ter um tempo de madurar, de amadurecer. Mas o que importa é a gente agir cada vez mais em direção àquilo que a gente quer e se alinhar com essa frequência aí dos nossos sonhos todos os dias. Quando eles acontecem, você até fica surpresa. É uma alegria, um regozijar, assim, que você não consegue nem descrever o que é. E aí você tem mais clareza daquilo que você está plantando, e mais você planta, e aí mais você vai colher. Então vamos lá. Hoje estou filósofa demais. Vou começar então a aula. Eu vou dar uma pequena aula para vocês, para falar um pouco dessas leis que eu consegui entender para mudar a minha vida e como que o Reiki me ajuda e tem a ver com essas leis e como pode ajudar você também a construir um 2023 melhor, tá? Eu fiz até uma apresentação, porque eu acho que eu queria dar uma aula completa mesmo, é o meu presente para vocês, porque eu recebi muitos presentes do universo e do divino esse ano, então eu queria dar um presente para vocês também, em forma de aula, que é o que eu mais sei fazer, é compartilhar. Ô Joyce, me permite compartilhar a tela, por favor? Joyce? Foi? Achei que você não estava me ouvindo. Então vamos lá, eu vou começar essa aula perguntando como é que você está, como é que está a sua vida hoje? Os padrões vêm se repetindo? Como é que tem sido para você? Como é que foi 2022? Aí eu te convido também, se tem alguma coisa que está se repetindo muito aí na sua vida, que você não consegue, um aprendizado que você não consegue levar adiante, eu queria te dizer que ou você muda ou tudo vai se repetir. Então a gente só pode colher uma nova colheita, uma nova fruta diferente se a gente plantar uma fruta diferente. Então, se a gente está plantando uva, a gente vai colher uva. E se a gente plantar uva todo ano, a gente vai colher uva. Ela mais murcha ou mais cheia, depende do tanto que a gente vai regar e pôr atenção, mas é o que a gente vai colher. Então, se você quer algo diferente para 2023, vamos plantar diferente. E a minha proposta para você é um plano novo para 2023, tá? É uma plantação, um semear novo aí para a sua vida, tá?
Então, eu pergunto para você, quem é você hoje no jogo da vida? Como é que você tem levado a sua vida? Você está dormindo e está deixando a vida te tratar como um marionete, ou seja, você simplesmente vai vivendo sem ter muita noção daquilo que você está cocriando, a realidade que você está cocriando. Como é que você tem vivido? Marionete ou você está desperto? Você está consciente das suas ações, dos seus pensamentos e daquilo que você está plantando? Você sabe o que você está plantando ou você simplesmente está jogando, atirando para tudo quanto é lado ou está assim, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Como é que tá você no jogo da vida? É uma pergunta que cabe hoje para que você possa decidir, tá? Bom, o autoconhecimento, maior, ó, vamos só falar uma coisa para vocês: mais de 90% da população está dormindo, tá? Não tem consciência daquilo que está plantando. Então, como é que a gente vai sair dessa parte tão grande da população que ainda está dormindo? É se conhecendo, tá? A chave principal é o autoconhecimento. Então, quem conhece os outros é sábio, mas quem conhece a si mesmo é iluminado. Então, a gente só pode dar saltos na vida, fazer mudanças quando a gente sabe exatamente como é que a gente está, com quem a gente é, que caminho a gente quer, aquilo que a gente está fazendo, o que a gente está plantando, tá? E você não é quem você pensa. Muitas vezes a gente fala, eu tenho pensamentos negativos, a minha vida é assim, a minha vida é assada, eu sou assim porque fui criado assim. Não, você não é nada disso. Você é muito além disso tudo que você pensa sobre você. Mas o que você pensa sobre você vai impactar diretamente sobre o que você está criando todos os dias. Eu vou falar já para vocês sobre isso, tá? Então, existe agora um movimento na Terra muito grande de mudança. Tudo está mudando na Terra, as energias estão se elevando, a gente precisa dessas mudanças, e quem não mudar vai ficar para trás. Então não tem outro caminho, você precisa mudar, você precisa se alinhar com as mudanças que estão acontecendo no universo. Então a hora é agora, é se conhecer para poder ir adiante e conseguir expressar, na verdade, aquilo que você realmente é nessa existência e o que você veio fazer aqui, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que o universo, ele é exatamente o reflexo de nós, tá? Tudo que existe no universo está também dentro de nós. E cada um tem um universo particular, um universo que experimenta. Então, se tem algo que está desalinhado dentro desse universo que você vive, pode ter certeza que você não está se conectando com esse universo interno que tem tudo. Então, o universo, dentro do universo existe o todo, certo? E dentro da gente, esse todo também é presente, ele existe também. Então, a gente tem acesso a ter tudo o que a gente quiser, a gente tem poder para tudo isso, mas a gente se limita e a gente esquece que o universo está dentro de nós, tá? Essa conexão com o universo, ela está disponível para todo mundo. Só que a gente vai se perdendo, a gente vai esquecendo como é que faz essa conexão. Então a gente vai esquecendo de quem a gente é e a força que a gente tem e essa ligação que a gente tem com tudo que existe, tudo que é, tá? Outra coisa que precisa saber com tudo isso, sabendo que você é o universo está dentro de você, você é o único responsável pela vida que você tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Vocês têm essa noção? Não existe vítima, tá? Por pior que seja a situação que a gente está vivendo, não existe vítima. Você plantou aquilo que você está colhendo hoje de alguma maneira, nessa vida, vidas passadas, entre vidas, enfim. Você está todo o tempo ali plantando e você pode também a todo tempo mudar essa realidade na hora que você quiser, tá? Inclusive no Japão, quando a gente estuda sobre o shintoísmo e a filosofia japonesa, eles não acreditam que você tenha que viver uma vida ruim a vida inteira. Mesmo que você tenha sido um vilão, um assassino, quando você decide que você quer ser uma outra pessoa, você começa a co-criar uma realidade diferente. É só você acreditar que é possível e aí você vai mudar as suas ações e aí você vai construir uma vida nova, tá? Isso é fato, eles não acreditam no passado, eles vão focar no presente daqui para frente e vão mudar a realidade deles. E eu acredito nisso também porque eu vivi isso.
tá? Ninguém sabe, eu acho, muita gente sabe dessa história, mas antes de eu ficar deprimida, de ter o problema da depressão, há uns anos atrás, em 2008, meu pai se acidentou, e a gente tinha uma vida super confortável, uma vida ótima, meu pai era governador do Rotary, tinha uma vida social super ativa, a gente estava sempre no jornal, aquela coisa toda, e de repente meu pai se acidentou e a gente perdeu esse chão. Ele era dentista, era dono dos negócios dele, eu era sócia dele, e por muito tempo a gente caiu de uma situação muito boa, a gente daqui a pouco ficou sem nada. E por muito tempo eu fiquei ali nadando contra a maré sobre tudo que estava acontecendo, porque como eu era sócia dele, eu assumi toda a responsabilidade daquela falência que ele teve naquele momento. E por muito tempo eu achava que a minha vida não ia para frente, que ia ser aquilo, que ia ser medíocre, que eu ia ficar sempre apagando incêndio, porque eu tive que apagar muito. E foi aí que veio a depressão depois, anos depois, que com certeza foi um acúmulo de tudo o que eu estava vivendo há muitos anos. E a grande chave da minha vida mudou mesmo foi quando eu conheci o Reiki, porque além de eu ficar bem por causa da depressão, eu consegui vislumbrar uma nova maneira de viver. Então eu posso falar para vocês que você pode construir. Hoje eu recuperei tudo e até mais do que a gente tinha na época. Então é possível sim a gente mudar a nossa realidade, desde que a gente acredite e que a gente se movimente, tá? Quem fica parado não muda nada. E se eu ficasse chorando lá atrás, meu pai fez isso comigo, meu pai acabou com a minha vida, meu pai estragou minha vida, nada teria acontecido, nenhuma mudança teria acontecido, não é mesmo? Então, eu posso falar com propriedade que sim, a gente pode mudar qualquer realidade que a gente esteja vivendo, e se a gente não consegue mudar algo que não caiba a nós, que é referente a outra pessoa, uma doença, algo do tipo, a gente pode mudar a maneira como a gente chega a tudo isso. O meu pai era meu melhor amigo, era meu norte, né? E hoje eu não tenho meu pai presente, ele tem um problema de memória, ele não tem memória recente, e por muito tempo eu sofri de vê-lo dessa maneira. Hoje eu vejo que as coisas tinham que ser como tinham que ser, e eu consigo enxergar e não sofrer com a situação que ele está hoje. Então a gente pode sim mudar a maneira como a gente enxerga a situação que a gente está vivendo se a gente não tem poder de mudar, tá? E essa é a grande chave para que a gente faça as mudanças que a gente precisa na nossa vida, tá? E outra coisa muito importante que a gente precisa entender, que a gente fica perdendo tempo com várias coisas. Não existe nenhum destino que a gente tenha que alcançar. Nenhum. A gente fica numa correria danada que a gente quer chegar lá, quer chegar lá, quer chegar lá. Na verdade, a gente precisa mesmo investir em ser aquilo que a gente está destinado a ser desde que a gente veio para essa terra. Então, a gente tem que se preocupar o tempo todo a encontrar a maestria do nosso ser, a gente ser soberano como pessoa, como ser humano, como espírito. Então, esse deveria ser a nossa meta todos os dias, ser melhor para a gente e para os outros todos os dias. Se a gente fosse seguir esse plano, só esse, pronto, a nossa vida já ia ser 1000 vezes melhor do que a gente experimenta. Mas a gente se distrai muito, a gente perde muito tempo e às vezes demora muito para a gente acordar. E o Reiki me fez acordar, e é claro que a gente não vive 100% com a cabeça no lugar, muitas vezes a gente cai também, e o Reiki me ajuda a voltar a entender que o lugar para onde eu tenho que ir é a busca pela excelência do meu ser. Então, se eu tenho uma personalidade que para mim não é boa, que não é boa não, que eu consigo identificar coisas que eu tenho que mudar na minha personalidade, é isso que eu tenho que gastar meu tempo, para melhorar, porque eu vim aqui para isso, todos nós viemos aqui para evoluir, tá? E evoluindo, a gente também ajuda outras pessoas a evoluir, tá? Então, vou trazer para vocês aqui uma teoria, uma filosofia, filosofar um pouco sobre as leis universais e leis que regem o universo, que podem ajudar a gente a evoluir como pessoas e também a manifestar aquilo que realmente somos. Somos luz e amor. A gente vive num mundo de dualidades, mas a gente é luz, a gente veio do lugar que só existe amor, não existe mais nada que isso. Então, a gente pode sim voltar e entender e alinhar isso aqui nessa existência. Mesmo a gente estando aí no meio do caos, a gente pode ser amor e luz. Não interessa, tá? Então, existia um filósofo, na verdade ninguém sabe realmente quem é ele, que viveu em 1500 a.C., chamado Hermes Trismegisto. Trismegisto. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão aí.
Ele escreveu, né? Tem aí um escrito que é o Kybalion. Alguém já ouviu? Já leu esse livro, Kybalion, que é maravilhoso também, que explica todas essas leis aí que regem o universo. E na verdade o Hermes, ele explica um pouco da mente divina, como é que é a mente do Criador. Eu falo que quando a gente se conecta com a gente mesmo, quando a gente começa com as nossas práticas e começa a olhar para dentro mesmo, a gente vai entrar em contato com uma energia que está dentro da gente, que é a energia da força da criação. E aí você começa a trazer para o mundo o que existe lá no plano das ideias. Claro que o que o Hermes trouxe nesse livro aí, ele conseguiu acessar a mente divina e trouxe e escreveu. E é a mesma coisa, todos nós somos capazes disso, só que a gente se perde, a gente não se conecta, a gente vive numa loucura. E aí eu falo para vocês, o caminho tem que ser sempre para dentro, a gente tem que buscar cada vez mais isso, porque aí a gente vai trazer cada vez mais essas maravilhas para o mundo. A gente veio para colorir o mundo, eu sempre falo isso, cada um de nós veio para trazer uma cor diferente e inusitada para o mundo, veio escrever uma história nova para o universo, veio trazer algo de melhor. Todo mundo tem essa missão. E quanto mais a gente vai se alinhando, mais a gente consegue manifestar e trazer realmente isso que a gente tem para trazer, tá? Bom, a primeira lei é a lei do mentalismo, tá? E o que quer dizer isso? O universo é mental. Tudo que a gente pensa, a gente cria, tá? O tempo todo. Deixa eu pôr aqui. Alguém quer falar alguma coisa? O Edson, você está com a mãozinha levantada? Não, não, desculpa, era o Hermes Trismegisto, eu conheci ele. Ah, tá. Desculpa. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Que a apresentação tá sumindo na hora que eu aperto aqui. Peraí. Desculpa, gente. Desculpa, tá? Boa, pronto. Agora deu certo. Então, a lei da mente, ela é implacável, tá, gente? A gente tem que ter ciência disso. Tudo que eu penso, eu crio. O todo que existe ao nosso redor é mental, o nosso universo é mental. Então, o universo é como se fosse a mente divina pensando e criando, tá? A divindade. Então, quando a gente se conecta aí, quanto mais a gente fizer essa conexão com bons pensamentos, com coisas que a gente quer, quando a gente foca a nossa atenção em coisas boas para a nossa vida, é isso que a gente vai criar. Quando você tem 100% certeza que você vai realizar um sonho, quando você põe isso na sua cabeça e ninguém tira, você vai criar. É como se você estivesse formando um holograma dentro aí do seu plano e você acessa e traz para materializar. Então tenha consciência disso. Tudo que eu penso, eu crio. Como é que está o seu pensamento hoje? Como é que estão os pensamentos de vocês hoje? Qual que é o seu pensamento mais frequente? A gente tem, em média, 60 mil pensamentos por dia. E aí, a gente tem como medir, né? Como é que são esses pensamentos. Muitas vezes a gente fica pensamento aleatório. É nessa hora que eu falo para vocês, orar e vigiar. Cristo falou orar e vigiar, era isso, os nossos pensamentos. O que eu estou pensando todo dia? O que eu estou criando todo dia, tá? Porque a gente cria o tempo todo. Se tudo que a gente pensa vira realidade, eu estou criando o tempo todo, consciente ou não. Então, esteja consciente dos seus pensamentos. E se você perceber que não tá legal, tem que fazer alguma coisa para mudar, tá? Lembra lá, você cria tudo, tá? Lei da correspondência é uma segunda lei aí que existe, segundo Hermes Trismegisto. Tudo que está fora é reflexo do que está dentro. Então, se tem alguma coisa que não está alinhada fora, que está te incomodando, é porque dentro tem alguma coisa que também não está boa. Então, eu preciso olhar para dentro. Nunca é o outro, é sempre a gente. Tem que, às vezes, uma vibração baixa, né? Eu falo das energias não curadas, adormecidas, que o Holy Fire trouxe esse conhecimento para a gente.
Então, se você faz tudo alinhado, seus pensamentos estão bons, você tem esperança, você tem um monte de coisa boa, você está plantando várias coisas boas, mas mesmo assim a sua vida ainda não decola, é porque você tem ali, dentro do seu campo energético, as energias de baixíssimas vibrações que estão ali embaixo do tapete, tá? E que te impedem de materializar uma vida nova, de você criar uma realidade diferente do que você está vivendo. Então, o que o reiki faz? Aí eu já vou entrar com o reiki. Essa experiência de Holy Fire, ou quando você recebe reiki, se auto-aplica reiki, você vai liberando essas toxinas, essas energias não curadas, adormecidas, e o que vai acontecer? Cada vez mais a sua energia vai mudando, a história da sua vida também. Espera um pouquinho, que as minhas filhas estão gritando aqui, espera só um minuto. Desculpa, que elas estão com as amiguinhas aqui, tá uma loucura. Então, nunca é outro. Então, a gente tem sempre que olhar para a gente, como eu estava dizendo, e o reiki vai ajudar a gente a se liberar dessas energias que às vezes a gente não tem consciência, tá? Elas estão ali tão escondidas que a gente não tem consciência. E a gente não precisa nem ter consciência delas. Quando a gente se auto-aplica todo dia, quando a gente recebe reiki, automaticamente isso vai sendo liberado do nosso campo energético, tá? Até que uma hora as coisas começam a fluir com mais harmonia no nosso campo, tá bom? E falar sobre os outros também, tá? Falar um pouquinho sobre isso. A apresentação tá sumindo? Tá tudo bem aí? Gente, a apresentação tá aparecendo para vocês? Tá. O outro também, às vezes, irrita a gente, não é? Então, a gente tem que olhar pra gente. Qual é o gatilho? O que que tá me fazendo, essa pessoa me fazendo me ficar irritada? Tem gente que tem duas pessoas, vamos falar. Uma se irrita com um comentário de um terceiro e você não. Por que que aquela pessoa se irritou e você não? O que que tem de diferente? Então, a gente tem que entender dentro da gente quais são os gatilhos. O que que aquela pessoa está me promovendo dentro de mim que está me fazendo sentir desse jeito? E a inveja? O que que é a inveja? A inveja também é algo, por exemplo, você inveja aquilo que você não tem. Então, você olha para o outro e fala, eu gostaria de ser assim. Então, o outro, tudo bem, ele vai te ajudar, ele é ótimo, o espelho, ele é um ótimo espelho para que você consiga, sabe, fluir com a vida de melhor maneira, porque você consegue se observar, falar, poxa, se eu tô inveja é porque isso está faltando em mim, como é que eu vou buscar? Como é que eu vou encontrar a ferramenta para desenvolver em mim aquilo que está me despertando inveja no outro, sabe? Você sai e você se coloca como um autorresponsável de novo. A mesma coisa, a irritação é a mesma coisa. Vai te levar para um lugar onde você vai atrás de mudar. A gente não muda ninguém, mas a gente muda a gente. A gente pode, tá? Então, sempre o outro vai servir como um espelho. O outro não existe no seu universo, só existe dentro de você. Ele é só um espelho, certo? Então, todas as pessoas ali, ó, que estão ao nosso que temos contato são espelhos, refletindo algum aspecto que é nosso. Se alguém não te dá valor, o problema não está no outro, mas em você. Olhe para dentro e descubra onde você está se desvalorizando. E é real mesmo. Se a gente parar para olhar friamente, é real mesmo, não é? Lei da vibração. Agora eu vou falar para vocês. Lei da vibração que é tudo se move o tempo todo, tá? Então, tudo é energia e tudo é energia que se movimenta o tempo todo, tá? Como esse... Então, a gente às vezes está olhando alguma coisa, não dá para ver ele vibrando, hein? Às vezes a gente olha, por exemplo, essa tela do computador mesmo, ou a cadeira que vocês estão sentados, você acha que é uma coisa densa, mas não é. Ela está se movimentando o tempo todo. É claro, ela é uma energia densa, mas a energia ela tem várias maneiras de se manifestar. Uma maneira mais sutil e uma energia mais densa. Então, quando a gente tem uma energia mais densa, é aquela energia que a gente pode sentir com os nossos órgãos primários, os órgãos sensórios primários, que é nosso olfato, a nossa audição, o nosso tato, o nosso paladar, tudo isso a gente está trabalhando, está se materializando, quando a gente sente, é uma energia densa, uma energia material, tá?
Agora, uma energia sutil é uma energia do pensamento, a energia reiki, a energia que você não consegue com os seus órgãos primários sentir e visualizar, tá? Então, mas independente de se ela é sutil ou densa, é energia e está se movimentando o tempo todo, tá? Quando você sabe disso, o que é bom quando você sabe disso? Porque quando você está vibrando uma energia mais baixa, então tudo vai ficar mais denso, conflitante, difícil, tá? Agora, quando você eleva a sua vibração e você começa a ter outros padrões aí de pensamento, quando você entra em contato com a energia Reiki, por exemplo, que é uma energia de altíssima vibração, o que vai fazer? Tudo começa a fluir com muito mais harmonia e facilidade. É ou não é, gente? Quando a gente faz alguma prática, a gente tá assim, sei lá, pé da vida com alguma coisa, e aí você entra em contato com a energia Reiki, faz o seu autotratamento, sei lá. Como é que você fica depois? Não é muito mais fácil você resolver um problema, você encarar um desafio? Pelo menos para mim é. Se eu tô no pico do estresse, se eu paro 5 minutos para cuidar de mim, tudo isso muda, tá? E é muito mais fácil de enxergar. Então, eu falo para vocês, né? Se a gente pensa, a gente cria, e aí a gente vai atrair para nossa vida aquilo que a gente está vibrando. Então, a qualidade da energia que eu estou vibrando é que eu vou atrair igual, tá? Você já pensou qual é a qualidade da energia dos seus sonhos? Nunca ninguém nem pensou nisso, né? Então, vamos pensar nisso agora. Eu quero que você feche os olhos agora. Respira fundo 3 vezes. Esquece tudo lá fora. Esquece tudo. Sai do julgamento e só me ouve aqui. Agora pensa que o seu maior sonho de vida acabou de se materializar agora. Não se limita, tá? O seu sonho acabou de se realizar agora. Algo que você quer muito. Pergunta de milhões, o que você está sentindo? Alegria? Êxtase? Amor? Gratidão? O que você está sentindo? Bom, né? Bom demais, tá nessa frequência. Você acabou de acessar a frequência vibracional do seu sonho, tá? Quando você fez isso. E sabe o que isso quer dizer? Se você conseguir manter essa frequência vibracional, esse sentimento incrível pelo maior tempo que você conseguir, você vai conseguir colapsar, você vai trazer para a realidade material esse seu sonho, e ele vai se tornar realidade, tá? Então, quanto tempo que esse sonho vai demorar? Depende de cada um. Depende do tanto que você vai ficar nessa vibração mais alta, que você vai se colocar nessa posição. Eu falei para vocês que esse ano foi de colheita. Há muitos anos eu estou plantando muita coisa. E agora eu estou colhendo muita coisa. Agora, quantos anos? Desde que eu conheci o Reiki, 5 anos, vamos falar, vai. E agora muita coisa junto tá acontecendo de bom. Me dá até medo, sabe? Mas não tenho medo não. Eu falo, vem em mim, tem que aconteça mais. A gente não pode nunca entrar na frequência do medo. A gente tá na frequência da manifestação, a gente tá, né? Eu vou falar mais disso. E assim, às vezes a gente quer o imediatismo, né? Uma moça me contatou e falou, Gabi, eu ouvi você falando que você saiu de um monte de dívida com o Reiki e tal, né? E ela queria de uma hora para outra. A pílula mágica não foi assim, não. Não é de uma hora para outra, tá? Um médico, para se tornar famoso, ele não leva anos. Um professor, um palestrante não leva anos. Assim também é a construção da nossa nova realidade. Então, você estava vibrando de uma maneira. Você foi ensinada, tem várias crenças que te limitam, e aí você começa a experimentar novas crenças e se libertar a cada dia. É claro que não vai ser de uma hora para outra, mas vai acontecer. Só que você não pode duvidar. Você tem que ter certeza que você vai mudar. Que se duvidou, lascou. Não vai, entendeu? Então, outra coisa que eu pergunto, se você sabe que você tem vibrações baixas e que você acessa isso com frequência, você está disposta a largar dessas vibrações? A realmente fazer alguma ação para mudar? Tem que estar disposto. Tem gente que gosta do vitimismo, gosta de ficar no coitadinho. Tem que estar disposto.
tá? Que ações você está disposto a realizar? Você está disposto a perdoar? Porque o perdão também é a chave para que você possa se libertar do passado. Não interessa o outro, lembra? Não existe na sua realidade. Ele só vai estar lá para te mostrar quem você é, que você é luz. Você é luz, tá? Tem até o conto que eu gravei no Spotify falando sobre dualidade, a pequena alma e o sol. Se você ainda não ouviu, tem no meu Spotify, depois eu disponibilizo para você entender que o outro ele veio para te ensinar lições que você mesmo pediu. Então, se você está com raiva do outro e não perdoa, se liga, essa pessoa te ama tanto que ela baixou a vibração dela para que você pudesse sofrer, para que você pudesse experimentar luz, se experimentar amor. Então, perdoa ela agora, porque não é ela, é sobre você, tá? Só que você está disposto. Então, para que a gente possa realizar os nossos sonhos e criar uma vida diferente, a gente tem que estar disposto a se libertar de padrões. Quem aqui está disposto a se libertar de padrões? Real, com o coração. Então, precisa agir. Às vezes, não é só, né, ficar no sonho. A gente tem que se movimentar para a vida, tá? Fazer diferente, fazer novas ações aí no nosso dia, tá? Depois a gente vai ter a lei da polaridade. O que quer dizer isso? É a lei do... vai estar muito luz e sombra, é isso. Acabei de falar, elas se complementam, inclusive. Então, a gente tem a nossa luz e a nossa sombra. E a gente tem que entender que tá tudo bem. A gente tem a sombra dentro de nós, mas a gente pode escolher viver no amor. Existem duas frequências no universo opostas, tá? A frequência do medo e a frequência do amor. Todas as energias negativas e densas estão ligadas e são provenientes da energia do medo. E todas as energias boas são provenientes da energia do amor. Quando eu escolho e decido viver na frequência do amor e eu acredito que eu posso viver cada vez de maneira mais amorosa, o que eu vou fazendo? Cada vez mais eu vou deixando a frequência do medo de lado. Eu vou tornando a minha vida mais amorosa, eu vou mudando, eu vou trazendo o amor mais para a minha vida, para o planeta e para as pessoas ao meu redor. Então, eu vou construindo uma realidade amorosa, tá? Mas existe essa realidade, existe a polaridade, e a gente não pode se prender aquilo que às vezes a gente é de vez em quando. Tudo bem, tá tudo bem, mas você pode escolher, tá nas suas mãos. Tem o livre-arbítrio. Deus deu pra gente o livre-arbítrio, a gente pode escolher, tá? E mesmo um assassino, ele é capaz de amar um bichinho de estimação. A gente também é capaz de amar cada vez mais e mais e mais e mais e mais, tá? E de novo, o reiki vai despertar a gente para isso. Ele vai trazer, quando você pratica reiki, você traz cada vez mais amor para sua vida. Então você vai saindo dessa frequência da densidade, tá? Por isso que a gente fala que quem mexe muito com reiki começa a usar lentes cor-de-rosa, não é? Porque você começa a ver tudo na frequência do amor. E quanto mais você usa, mais você acredita nisso e você vai se liberando das frequências do medo. Odeio, eu tô parando de compartilhar a tela às vezes, por isso que você vê. Então, a lei do ritmo, né? O que quer dizer a lei do ritmo? A gente está em cima, daqui a pouco a gente está embaixo. Às vezes a gente está muito eufórico, muito feliz, daqui a pouco a gente está triste. A minha avó falava, quem ri muito de dia chora de noite. E Buda falava, tem como conselho pra gente, que a gente encontre um equilíbrio na vida. Nem céu e nem terra. Que a gente, para tudo, encontre um equilíbrio dentro da gente, que a gente encontre essa harmonia, que a gente possa ser feliz na alegria, só que a gente saiba, né, que aquele momento também é passageiro e a gente agradece por aquele momento, e os momentos ruins também a gente agradece, porque a gente sabe que é passageiro, que vai passar, tá? Essa é a lei do ritmo. Então, que a gente possa encontrar o equilíbrio, tá? Lei do gênero, gente. Tudo que existe tem um masculino e feminino. Então, a gente precisa integrar cada vez mais essas energias do masculino e feminino dentro da gente. Quando a gente faz essa integração, é como se a gente estivesse integrando com o poder da criação mesmo. Não tem como a gente criar com um tipo de energia só. Então, principalmente nós, mulheres, que estamos negligenciando muito o nosso feminino, porque a gente foi para o mercado de trabalho, a gente quer ser igual aos homens, a gente quer ter a mesma força, a gente não quer mais ser vulnerável, a gente apaga o nosso feminino o tempo todo. E a gente precisa trazer isso. Como é que a gente vai trazer isso? Eu até dei um exemplo aqui. A minha casa precisava pôr quadros
E até fiz uma pesquisa no meu Instagram. E meu marido anda mó tempão para pregar os quadros lá na parede. Se eu tivesse ido lá pregar o quadro no lugar dele, eu tô colocando a minha energia do masculino ali, deixando a minha vulnerabilidade de lado, tirando ele do papel masculino que ele tem na minha casa. E o que que faz? Eu vou desequilibrar as minhas energias, não é? Então, um monte de mulherada falou: Gabi, vai lá e prega, não fica esperando, porque a gente tem essa consciência hoje. A gente tá assim, não precisa de homem nenhum. Só que não é assim. Eles se complementam. Então, se a gente pudesse falar, é a chave e a fechadura. É isso que é a energia do homem e da mulher. E estou falando isso não de... é energia, energeticamente estou falando, tá? Não questão machista. Então, é importante a gente olhar para isso. Quanto que a gente tem se conectado com a nossa energia do feminino? A energia do feminino é a energia intuitiva, é a energia da sensibilidade, é a energia do cuidar, tá? E a energia masculina é uma energia de força, de coragem, de materialização. E o homem também. O homem é o que mais sofre com isso, porque o homem não pode chorar, o homem não pode ser sensível, o homem não pode ser pintor, não pode dançar, não pode ser criativo, nada disso. Então, a gente está numa sociedade onde essas energias estão muito desequilibradas. Então, a gente precisa procurar dentro da nossa vida esse equilíbrio, tá? Entre os gêneros. Então, um não pode criar sem o outro, tá? Isso é chamado de completude. Então, esse equilíbrio, essa completude, é o equilíbrio entre a nossa energia yin e a nossa energia yang mesmo, tá? E não precisa de ninguém, é você com você mesmo, tá? Então, imagina que a mente consciente é masculina e a mente subconsciente, ela é feminina. O casamento dessas duas mentes é o que cria a nossa realidade. Então, a gente precisa, tá? Se você disser, eu sou pobre, o seu decreto vai passar para o seu subconsciente como uma forma de ordem, porque a sua mente consciente é o masculino e você está falando conscientemente, eu sou pobre. O que que vai fazer a mente subconsciente, que é a sua esposa? Vai falar assim, Senhor, e vai criar essa realidade para você. Então, quando você fala conscientemente, você está mandando mensagem subconsciente. E no seu subconsciente também, você tem crenças que te limitam, que você nem sabe ali, também vão atrapalhar a criação de uma realidade diferente. Por isso que você tem que aí observar como é que tá as suas crenças, fazer limpezas. Como é que a gente faz essas limpezas? Ho'oponopono, não sei se vocês conhecem. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Só essas frases, você fazendo isso, você já vai promover várias limpezas. Depois tem outras técnicas, várias, né? O reiki também. Quando você faz isso, você faz limpeza subconsciente, você pode mandar reiki para suas crenças, mesmo que você não conheça essas crenças, no seu autotratamento, você pode invocar o símbolo da distância e mandar uma energia para que você cure todas as crenças que você nem tem consciência, que te atrapalham de viver a vida dos seus sonhos. Técnica básica e simples que você pode fazer com reiki no seu dia a dia, tá? Mas existem várias, você pode integrar o Ho'oponopono junto com o reiki. Estou fazendo meu autotratamento de reiki, estou fazendo Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, certo? Então é um vigiar constante aí, não tem jeito. Depois, lei da causa e do efeito, tá? Não interessa, é o que eu falo. Eu falei lá no começo, se você tá plantando pimenta, você vai colher pimenta, você não vai colher morango, não é isso? Então, quando a gente... É uma causa e um efeito. Pensou, criou, agiu, vai ter o troco de volta. Então, a gente tem que pensar que o que eu fiz lá atrás não tem como eu mudar. Vai ser essa realidade que eu vou criar. Mas a realidade nova que eu vou criar daqui para frente, as ações e reações, eu posso criar diferente, não posso? Então, o que eu vou fazer? Vou criar diferente, vou tomar cuidado com as escolhas que eu estou fazendo, com as ações que eu tenho todo dia. Tá? Como que é? Quem colhe vento, planta... quem planta vento, colhe tempestade. Não é esse dizer? É isso. A lei da causa e do efeito é justamente isso. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você e vice-versa, em tudo que a gente vai fazer, tá? E aí eu perguntei isso nos grupos lá do WhatsApp, né? Viver como se o fruto da experiência que deseja materializar já fosse real é a única forma de gerar o efeito antes da causa. Experimente, sempre funciona. Se a lei da causa e do efeito, também a gente pode já viver uma vida como se ela já estivesse acontecendo. Porque daí a gente vai ter como efeito ela já realizada. Então, quanto mais a gente traz isso, mais a gente vai co-criando. Tá vendo quanto que você está consciente em todas essas ações, em todas essas leis?
Nunca é o outro. É sempre você com você mesmo e sua consciência, tá? Alguma dúvida em relação aqui ao que eu falei? Essas são as leis de Hermes, que são tão antigas, mas tão contemporâneas. Não tem tudo a ver? Não fazem sentido para a gente, para a nossa realidade? E quantos de nós aplicamos essas leis no dia a dia? Fala com o coração, né? Quantos de nós? A maioria a gente deixa, passa batido e vive uma existência sem tomar as rédeas. E aí a gente reclama da vida que a gente está vivendo, né? Mas tem aí a faca e o queijo na mão. Basta a gente segurar as rédeas e realmente fazer a coisa acontecer de maneira diferente, de maneira consciente. Opa. Depois ainda tem outras leis que são as leis do universo, né? Que são semelhantes até às leis herméticas, algumas são, outras não. Eu vou falar um pouquinho delas para vocês. Então, o que você pensa, você cria, o que você cria, você vive. O pensamento nada mais é que a base da criação da realidade, tá? Nada acontece por acaso. Então, diante disso, a inconsciência ela começa a se tornar perigosa, tá? Se você não se orar e vigiar os pensamentos, se você não dominar esses pensamentos limitantes, negativos e aleatórios, eles vão criar a sua realidade, tá? E que tipo de realidade você está criando quando você está com esses pensamentos, né? Portanto, minha sugestão para vocês aí, ó, limpa sua mente o quanto antes, vigia seus pensamentos, tá? Mas, de novo, vou trazer para vocês o Reiki, é uma ótima ferramenta para te ajudar a varrer, limpar e reprogramar a sua mente, tá? Depois, a lei dos recursos, tá? O universo é abundante, infinito e expansivo, tá? Lembra que tudo que existe no universo é energia? Então, e como ele é abundante e você faz parte desse universo, automaticamente você também tem toda a abundância do universo para você. Não é porque o outro tem mais que você não vai poder ter. Você tem aí para você o quanto você quiser. Então chega de se limitar, tá? Você é o universo, certo? E o universo é você. Mikao Sui disse isso quando ele se iluminou. Então você é um universo de infinitas possibilidades. Então basta você se sintonizar nessa frequência que você vai criar uma realidade próspera, harmoniosa, feliz e com saúde. Bota isso na cabeça. Você é o universo e o universo é abundante. Então eu sou abundante. Fala todo dia, eu sou abundante. A abundância chega a mim com facilidade. Eu sou abundância. Eu sou o universo e o universo sou eu. Fala isso todo dia, tá? Depois, a gente tem aí a lei da atração. Semelhante atrai semelhante, tá? Então, o que você tem atraído? Quais os tipos de relacionamentos você tem tido? Quais os tipos de amigo? O que você tem experimentado? Como é que tá na sua vida? Você para pensar nisso? Você precisa começar. Sua vida é caótica? Eu vivia atrasada, vivia cheia de apagando incêndio. Por quê? Porque eu também não me colocava numa outra situação. Eu deixava tudo para urgência, tudo para depois. E uma turbulência interna muito grande. Quando eu alinhei aqui, ó, tudo foi acalmando, eu não vivo mais assim. Então é uma questão de você ajustar a música, a sua música interna, sabe? A maneira como você tá dissipando essa energia, como é que você tá vibrando, qual é a qualidade, tá? Então volta lá, lembra, quando tá tudo perdido aí, lembra do teu sonho principal e tenta ajustar a sua vibração ali a nível do seu sonho, tá? E aí, voltando nessa frequência o tempo todo, você vai manifestar o parceiro que você quer, os parceiros que você quer de trabalho, tudo que você deseja para sua vida. Uma coisa aqui, ó, que aconteceu na minha vida, tá? Agora, esse ano foi mais uma materialização aqui. Eu precisava de alguém para cuidar das minhas filhas. E eu tinha muito problema, não parava ninguém na minha casa e eu tava ficando doida com isso. Aí eu tenho até aqui meu mapa da manifestação, tá aqui. Depois eu mostro para vocês. Uma das coisas desse mapa era alguém para trabalhar em casa, que fosse uma pessoa leal, que fosse uma pessoa boa para as minhas filhas. Isso foi no começo de 2022, que era meu maior problema. Só que dentro de mim eu falava, só acha um jeito que não presta. E eu falava isso toda hora. Aí eu falei para o universo esse dia que eu fiz essa carta de manifestação, eu falei assim, eu já encontrei alguém na minha casa que vai ser exatamente maravilhosa e vai me deixar em paz. Isso foi em janeiro. Em abril, a moça que trabalhou comigo quando eu casei voltou para minha casa. Então, ela já trabalhava na família do meu marido há 15 anos e não queria voltar a trabalhar em casa por causa das crianças.
Em abril ela veio e está até agora comigo. Então você pensa, você cria. A linha dentro de você que manifesta na vida material, tá? E ó, tinha passado umas 15 na minha casa, tá? Sem brincadeira. Então, outra lei. Então, a lei da atração, acho que todo mundo entendeu. E outra coisa, a lei da atração é o que eu falo. Quem tem aula comigo já ouviu falar. Não adianta você fazer milhões de listas. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Escrever e falar. Você tem que sentir. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa de manifestação, algum trabalho de manifestação, você tem que se conectar com a energia daquilo já realizado na sua vida, tá? E mais, quando você está vibrando na frequência do amor, você está vibrando na frequência do plano das infinitas possibilidades, no plano das ideias. E quando você está vibrando, quanto mais você vibra, mais você chega lá e mais você consegue trazer e materializar. Então não adianta você querer, você tem que mudar. Se não mudar o seu coração, se não vibrar de maneira diferente, se não vibrar na frequência do seu sonho, esquece. Pode escrever e fazer um monte de novena que o negócio não vai funcionar. É aqui, ó, que tem que mudar. A prosperidade, a realização dos sonhos, a vida diferente, ela começa dentro de você, dentro do seu coração, tá? Ele que vai ser o seu norte para que você consiga expandir tudo aquilo que você quiser, tá? Então, lei da atração, entendido, eu espero, tá? De novo, vou fazer aí o merchan do Reiki, porque é a única ferramenta que eu sempre usei ao longo desses 5 anos, tá? Por isso que eu falo muito do Reiki aqui, porque foi ele. E eu não era só autotratamento, não. É só você estar em contato com a energia todo dia, fazendo diferentes práticas, usando diferentes técnicas, você já entra em contato com essa energia e muda, vai mudando a sua vibração, tá? Vai fazer essa expansão toda. Lei do receber, gente, é outra lei que eu queria trazer para você. Crer para ver. Então, quando você pensa, você vibra e você acredita que já é real. Isso se chama fé, tá? Então, toda vez que você acredita nisso, quando você vive dessa forma, como se aquilo já tivesse realizado, manifestado na sua vida, levando essa fé, só um minuto, as meninas. Peraí, Carol. Minutinho, gente. Desculpa, gente. Ai, ai. É aqui a criançada, não tem jeito. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Então, voltando, deixa eu voltar aqui para o meu centro. Fé. A gente precisa ter fé. Então, quando eu comecei a praticar Reiki, eu nunca nem duvidei. As pessoas falavam para mim, ó, vai melhorar a sua vida emocional. Era isso que eu acreditei. Só que o que eu ganhei foi muito mais que isso. Eu fiz tanto para me melhorar como pessoa, como meu caminho, que eu tive um monte de presente, porque eu fiz sem expectativa. Então, creia, vai, não fica, mas será que vai dar certo para mim? Um monte de gente lá, quando eu pus aquela afirmação, que quando você já acredita que o negócio realizou, você realiza, um monte de gente, não sei se eu acredito nisso. Não sabe, não vai acreditar, não vai acontecer. Não fica em cima do muro, não. Já acredita que é possível, você merece, que vai acontecer. Se você ficar na dúvida, já era, tá? Então, fé. É isso que vocês têm que ter no dia a dia, em tudo que for fazer, tá? Creia e receberá. É isso. Depois, lei da apreciação. A quem tem, mais lhe será dado e terá em abundância. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É como se você começasse a agradecer mesmo por tudo que você tem. É aquela lei da gratidão mesmo. Quanto mais você se sentir grato por tudo que você consegue, mesmo pelas coisas pequenininhas, mais você vai ter. É como se você entrasse num flow de que cada vez mais o universo te dá, porque ele sabe que você apreciou aquilo que você está ganhando. Agora, se você fica, eu não tenho dinheiro, eu só fico doente, meu Deus, estou doente aqui, doente ali, fica pensando naquilo, aí você está vibrando na frequência da escassez, é como se você estivesse
sendo ingrato pelo aquilo que o universo está te dando tão maravilhosamente, tá? Às vezes você nem se dá conta. Hoje eu ganhei um café de uma amiga me pagou um café. Isso é um motivo para eu agradecer. Isso aí é a frequência da gratidão, da abundância. Ela me deu um presente. E olha só que graça, isso para mim é uma graça. É algo que eu consegui hoje, né? Um presente, uma flor que você ganha, qualquer coisa é uma graça recebida do universo. O universo te deu um presente. E às vezes a gente fica tão ligado naquilo que a gente não tem que a gente esquece de olhar pelas bênçãos que a gente recebe todos os dias, e são inúmeras. Faz aí seu caderninho da gratidão para ver se você não vai ter muito mais do que 3, 5 bênçãos todos os dias, tá? Então se conecta com essa energia da apreciação, tá? Lei da compensação, que é bem parecida com a causa e efeito, né? Então você colhe o que planta. A lei da compensação é exata. Os espiritualistas vão falar dessa lei como se fosse a lei do retorno, como eu falei para vocês. Plantou desamor, não pode colher amor. Plantou traição, vai colher traição. Pensou negativo, vai colher mais motivo para pensar negativo, tá? Isso chama integridade do ser. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. E não faça para você também maldades, porque a gente faz muita maldade, né, com a gente. Então a gente é incoerente o tempo todo. De novo, quando eu ponho as mãos em posição gachô aqui, ó, e faço meditação gachô, me conecto, estou trazendo o quê? Coerência entre o que eu falo, digo e penso. Quando eu faço cada vez mais esses exercícios, quanto mais eu vou me alinhando, mais eu vou ficando íntegra, vou me integrando e vou agindo aí de uma maneira mais consistente. A gente vai plantando diferente, tá? Outra lei muito maravilhosa também, lei da não resistência. Lutar é contraproducente, tá? Então para de brigar com a vida. A vida não é uma luta. E para de falar para os outros, você é guerreira, você é guerreira. Quanto mais você falar que a pessoa é guerreira, mais ela vai se lascar. Ela vai ter que guerrear. Ninguém aqui tá guerreando, ninguém aqui precisa lutar, tá? As coisas não precisam ser difíceis, tá? Então a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, aceitar as situações como elas se apresentam, e a gente tem que parar de falar, e se, vive o agora, agradece. Se você entrar na frequência de só por hoje, quando você se coloca ali no momento presente só por hoje, você para de ficar pensando um monte de abobrinha, e você vai entender que aquilo que você está vivendo é exatamente aquilo que você precisa viver. E aí você começa a ser grato até pelos desafios que você teve, tá? Tava falando hoje com uma moça que trabalhou, para mim é personal, né? Falei, Sá, graças a Deus que aconteceu tudo isso que aconteceu com meu pai, porque eu sou outra pessoa. Então, isso é um olhar para um desafio que eu tive. Estou dando um exemplo que foi na minha vida, mas na vida da gente, a gente tem que ter essa consciência que se veio ali tem aprendizado. Ou é bênção ou é lição. Ou é bênção ou é lição, tudo que acontece. E se você enxergar dessa maneira, a vida fica muito mais fluida e você para de brigar, tá? Para de entrar com foice. E nada mais, eu não quero mais ouvir ninguém dizendo que o outro é guerreiro. Não fala para ninguém, isso não é bom, tá? Você é resiliente, você é corajoso, você é porreta, mas guerreiro não, tá? Como eu falei, lei do perdão. Perdoe e seja livre. É isso que eu falei para vocês. O outro não existe. A pessoa que você fez mal para você, às vezes ela nem lembra que você existe mais e você tá ali ruminando, gerando sentimentos ruins para você. Pode até, para ela, pode chegar de alguma maneira? Pode, mas se ela estiver super bem com ela mesma, ela vai ficar ótima e você cada vez pior. Então, é brasa quente que a gente segura e quem se queima é só a gente. Então, se liberta disso e perdoa, tá? Depois a nona lei, aí, a lei do sacrifício. Abandona a miséria. Esse é o sacrifício. Então, a lei do sacrifício não tem nada a ver com a lei com o sofrimento, tá? Ela é o oposto. Então, o que você tem que fazer? Abandonar tudo aquilo que te faz mal, sacrificar o sofrimento. Então, quando você faz isso, você vai ficar livre para criar uma vida plena, tá? Os karmas existem, assim como a lei do retorno, tá? Mas se você estiver consciente do que está acontecendo, poderá fazer o sacrifício necessário para resolver o conflito e se livrar de uma vez por todas daquilo que está causando sofrimento. Então, o karma, ele vem como uma lição para a gente. Quando a gente começa a olhar para aquilo e entende a lição, a gente muda de fase, na fase da vida, no jogo da vida. Então, tem que entender qual que é o karma que você está carregando ali. Não vou ficar nesse karma não, já entendi que lá eu devo ter feito isso, isso e aquilo, vou me libertar disso aqui agora e vou fazer diferente. Então, acorda, tá? Não fica dormindo no ponto, não. E para de achar que você tem que sofrer, que você precisa sofrer para se libertar. Ninguém precisa sofrer, a gente pode escolher o caminho do amor, tá?
Lei da obediência, 10ª lei. Obedeça as leis, estará livre para criar o que você desejar, tá? Então, quanto mais você for se alinhando com essas leis e levar elas para sua vida, melhor vai ser a sua vida, tá? Mais você vai conseguir fluir com a dança do universo e mais você vai estar alinhado com a mente divina e você vai co-criar junto com Deus. Deus, a gente não tem maturidade para criar sozinho, então ele tá ali junto com a gente. Quando a gente se integra a ele, ele é nosso melhor amigo. Ele vai dar pra gente as melhores oportunidades, porque ele tá aí para isso, ele não tá, Deus não é aquele que veio para fazer a gente sofrer. A gente que escolhe todos os dias. A gente pode viver de maneira diferente, né? E a última lei é a lei do sucesso. Você nasceu para o sucesso, então você tem que acreditar nisso, tá? Então Deus, ele se manifesta através de você. Ele pode, então, te ajudar a te manifestar esse potencial máximo, desde que você se permita, tá? Então, dizem que Deus se conhece através de nós. Ele é tudo que existe, né? E o amor de Deus é ilimitado. Sendo assim, você também é ilimitado. Você vem de um potencial ilimitado. Se Deus é sucesso, então você também é um sucesso. Então você precisa alinhar, tá? O seu futuro, todos os futuros possíveis, eles já existem nas ondas das infinitas possibilidades, tá? O seu livre-arbítrio e essa obediência a essas leis vão te ajudar a colapsar a função de ondas e materializar na Terra, manifestar na Terra a vida dos seus sonhos, tá? Qual que é o seu maior sonho? Uma família, uma casa, um trabalho, riqueza? Pensa no seu propósito. E sente aí essa vibração no seu coração. Vive já essa vida como se fosse real, tá? Porque, de certa forma, ela é real. Porque ela já existe no reino das infinitas possibilidades, tá? E para acessar essa realidade, a gente precisa estar em ressonância com esse desejo. Como, né? O universo, ele vai trazer luz para sua mente consciente. E ele vai te ajudar para te mostrar o que você precisa saber e fazer para materializar tudo isso, tá? E eu finalizo, né, essa pequena introdução aí desse plano de ação para vocês, falando que o Reiki é excelente. Quem aqui pratica Reiki todo dia? Fala para mim de coração. Quem entra em contato com a energia todo dia? E quem deixou de praticar? Tá mais ou menos assim. Tá mais ou menos assim. Tô mais ou menos, tenho preguiça. Ou quem nunca praticou todo dia? Olha, gente, a minha única ferramenta para alinhamento, porque o Reiki ele vai trazer tudo isso para a gente. Ele é uma frequência altíssima que vem lá do reino das infinitas possibilidades, da frequência do amor. Quando a gente faz a sintonização da energia Reiki, não existe nenhuma outra energia que não seja energia do amor. Então, olha só o que a gente traz para o nosso dia, tá? Depois ele tem os 5 princípios que são a filosofia, que vão alinhar a gente para uma condição, vai trazer um mapa da felicidade, um mapa do caminho. Então, a gente precisa trazer isso todo dia. Quando a gente traz, a gente eleva os nossos padrões de pensamento, a gente vai mudar a qualidade da nossa vibração, tá? E quando eu entro em contato com isso todo dia, eu vou entrar em contato, se a gente parar para olhar friamente, com as energias do universo, com as leis regentes do universo. Quanto mais você usa, mais você vai se alinhando e mais expandindo a sua consciência, todo santo dia, tá? É por isso que eu sou defensora do Reiki todo santo dia, mas não precisa ser dentro da caixinha. Você pode praticar de várias maneiras. Existem inúmeras maneiras de se praticar Reiki todo dia, tá? Nem todo dia eu fazia autotratamento, mas todos os dias eu estou em contato com essa energia, que é como se você triscasse mesmo lá a energia da criação e trouxesse para o seu dia a dia para dar um refrigério na sua alma, tá? É isso que o Alto Reiki faz a nível energético. Físico, eu não preciso nem falar. O tanto que traz de benefício, porque acho que quem é praticante sabe. Quem não é praticante, saiba que o Reiki ele traz uma redução do estresse, uma qualidade de vida melhor, e só você recebendo mesmo que você vai saber, tá? Aqui, muita gente falando mais ou menos aqui, mais ou menos. Ó, tem bastante gente também que pratica. Muito bom. Gente, eu tenho um super presente, porque um dos maiores desafios dos meus alunos e das pessoas que passavam comigo era a dificuldade de praticar Reiki todo dia de maneira livre, sem crenças, livre de impedimento. Então, eu criei um programa para vocês aí, para entrar 2023 de maneira diferente, que é o Reiki 30 Dias. É um programa que chama Reiki Libre Brilha com Gabi Esbriça, porque a partir do momento que eu equilibrei, em tudo na minha vida encontrou brilho novamente.
Então eu trouxe isso daí, já faz tempo que eu tô querendo tirar do papel, e aí no final do ano, conversando com a Joyce, falei, eu vou fazer isso de presente de Natal aí para as pessoas que estão comigo, me acompanham. É um programa onde vocês têm algumas aulas básicas ali de como o reiki funciona no dia, no corpo físico, eu coloquei tudo lá, quebra de crenças, é um programa, tem tudo lá rapidinho. E tem meditações, tem conduções de reiki, tem um monte de coisas que eu preparei com muito carinho para vocês aí, para vocês desfrutarem e começarem 2023 de maneira diferente. A Joyce vai colocar para vocês lá. Esse programa é um programa que vai estar lá na Hotmart, vocês vão ter acesso. É um investimento bem baixinho lá para vocês poderem, todo mundo ter acesso mesmo e praticar todo dia. E depois desses 31 dias, vocês podem repetir, fazer quantas vezes vocês quiserem. Vai ter acesso por um ano nesse programa lá para vocês. E ali também eu vou colocar algumas outras coisas. Tem um diário de reiki, vocês vão poder colocar o nome de vocês como pedido, eu vou pôr na minha mandala. Então, toda vez que eu ativar minha mandala, vocês vão também receber o reiki que eu vou mandar. E tem um monte de coisa boa lá. A Joyce depois vai colocar nos grupos para vocês, para que vocês possam começar a se movimentar de maneira diferente para 2023. Porque eu falo assim, a luz bate lá na porta da gente, e a gente só deixa a luz entrar se a gente virar uma maçaneta. Agora tá com vocês aí, tá bom? Quem aí não pratica todo dia, é um convite para mudar a prática de vocês e instaurar uma vida diferente. Que é isso, que é o que eu faço. Eu vou passar para vocês lá as técnicas que eu uso e o que eu faço, tá? E é isso, tá, gente? Então, ó, sinto o meu abraço no coração com esse presente. Depois a Joyce vai mandar tudo para vocês. Agora vamos ao que interessa, né? Que é o que vocês estão aqui mesmo. Vamos receber essa energia maravilhosa do Holy Fire. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês irem ao banheiro, pegar aí as coisas de vocês e irem para um lugar bem confortável. Ficar num lugar confortável, numa cadeira ou numa cama, onde você quiser, usando fone ou não, para que você possa receber a experiência, tá? Pode pegar água também, gente. Joyce, você separa a música? Você colocou já, você transmitiu no YouTube? Que tá com 100 pessoas. Tá bom. Pode pôr qualquer uma. Pode ser essa daí. Para quem nunca passou pela experiência, essa experiência, eu vou guiar você por uma meditação por 5 minutos e depois eu vou ficar quieta por 20 a 26 minutos e você só vai receber. Para você que nunca recebeu, nunca teve aqui antes, o maior benefício é você relaxar. Quanto mais relaxar você tiver, quanto mais receptivo você tiver para receber essa energia, mais ela vai atuar no seu campo, tá? Então, deita aí confortavelmente, se prepara da melhor maneira para que você esteja completamente relaxado. E pega a água, por favor.